Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu venho com um conto da série Contando Histórias. E o conto de hoje chama-se Não Conte para Cici, de Célia Freiling. É um conto muito interessante, na minha opinião surpreendente, como todos que eu trago aqui para vocês, e espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos começar. Bem, esse conto, Não Conte para Cici. Cici era uma das 3 amigas. Eram 3 amigas, desde a época de escolar, né? Eram Lois, que é a que narra, Rosemary e Cici. Então, as 3 eram amigas inseparáveis, sempre ali compartilhando das mesmas aventuras, das mesmas histórias, sendo que a Cici sempre desajeitada, sempre se atrapalhava, se machucava, sabe? Aqui narra um pouquinho de como era, né? Como era a Cici. Quando as 2 amigas, Lois, que é que narra, e Rosemary resolvem desfrutar de uma aventura em comum as duas, sem comunicar a Cici, elas começam a relembrar o que acontecia quando a Cici participava. Então, se fosse assim, apenas uma brincadeira, um queimado, um futebol, o que acontecia? Cici caía, se cortava, se machucava, jorrava sangue, aí tinham que levá-la para o hospital, acabava a festa, acabava a brincadeira. Se era um passeio e houvesse chovido, ela com certeza iria pisar na poça de água, ia escorregar, ia se lamear toda, ia estragar tudo. Elas iam ser chamadas a atenção porque a menina se melecou toda, sabe? Ela era assim, estabanada, divertida, mas estabanada. Sempre acontecia alguma coisa de errado se a Cici tivesse, né? E aí elas vêm contando aqui vários episódios. E sempre que ela pedia, por favor, me deixe ir, elas acabavam cedendo, deixavam a Cici ir naquele evento e aí acontecia algo estapafúrdio. Alguma coisa dava errado porque Cici estava junto. Isso aí foi a amizade inteira, mais de 50 anos de amizade entre as 3. Sempre acontecia uma tragédia ou uma travessura se a Cici estivesse junto. Pois bem, os anos, né, passaram, amizade muito antiga, Cici não se casou, a Lois casou-se, mas enviuvou, e Rosemary era a única que havia mantido o casamento, mas também agora, já depois de muitos anos de casada, se separou. E aí, nessa separação, a Rosemary herdou uma cabana à beira do lago, e essa cabana ela era do século XVIII, do início do século XVIII, tá? Foi herdada por ela e ela era úmida, escura e construída com pedras daquela localidade. E aí diziam até que essa cabana ela era mal assombrada, porque isso há muitos anos atrás, uma moça que havia sido rejeitada já nas portas dali do altar do casamento, ela não suportou a tristeza do abandono e ela se suicidou se afogando no lago. Então era relato ali dos moradores que viam essa moça à noite, ouviam seu choro, né, viam ali a sua sombra vagando ali na beira do lago e se lamentando, se lamuriando, né, pela perda do casamento. E aí, como ela havia se separado, a Rosemary, então a cabana era dela, ela resolveu passar lá um final de semana. Somente a Rosemary e a Lois. Nada de falar para Cici, porque elas pensavam assim, que quando o fantasma aparecesse, de repente até quisesse se comunicar, a Cici ia falar que não ouviu, ou a Cici ia deixar cair uma bandeja de chá quente, ou ia atrapalhar de alguma maneira, de alguma forma. Então elas não queriam. Então elas combinaram tudo direitinho, tudo em segredo. Pensaram, a única forma da Cici não ir é ela não ficar sabendo. Então, desde o início de toda a combinação, ela não soube de absolutamente nada. Tudo em segredo. Pois bem, combinaram, aí pensaram, será que você precisa levar alguma coisa para lá? Mas ela lembrou que ela teve lá no verão. E ela deixou muitos enlatados, deixou lanterna, deixou fósforo, deixou lenha cortada. E essa época já era de inverno, mas ela teria, né, tudo lá, então não precisava levar nada. E também, quanto menos alarde, melhor para Cici não ficar sabendo. Então tá. Elas foram
No final de semana, elas foram para a cabana. E aí, chegando na cabana, aí já começou até o sofrimento delas. Porque chegando lá já era noite, né? E elas não haviam levado nada assim de mantimento e elas não achavam lenha, lenha seca, não tinha. Elas não achavam enlatados, não achavam onde estavam os fósforos, nada, sabe? A moça que meio que cuidava ali do casebre não deixou nada preparado. Ela sabia que elas iam, mas não deixou nada. Então, elas naquele sufoco, aí caiu a noite, elas procurando dali e daqui, conseguiram achar um pouquinho de lenha e umas caixinhas de fósforo. Então, elas conseguiram, pelo menos, acender a lareira, se aquecer um pouquinho, né? Aí pensaram, olha, veja bem, se a Cici tivesse com a gente aqui, íamos dizer que era culpa dela, que ela era pé frio, que ela estava atrapalhando, né? Mas ela não veio, coitada. Então, até a gente mesmo é que está se atrapalhando, né? É que não contava com essa. E aí, elas acenderam a lareira, ficaram ali sentadinhas, né? Tava mais quentinho. E aí começaram até a procurar melhor, olhar melhor a casa. Aí acharam uns enlatados, 4 latas de feijões. Então nós conseguiram aquecer ali na lareira uma panela de feijão. E ficaram ali, falaram, olha, vamos ficar um pouquinho aqui na sala, batendo um papo, conversando. E depois, se o quarto não aquecer, porque ainda tinha essa, tinha um quarto que era mais quentinho. E tinha outro quarto que era muito frio e ele dava para o lago. E elas pensavam, esse quarto é muito frio, úmido e dá para o lago, deve ser a noiva lá, fantasma que aparece e tal, e que esfria o quarto. Então ninguém queria dormir naquele segundo quarto. Aí elas combinaram, a lareira vai passar a noite acesa e ela vai conseguir aquecer aqui a sala e o quarto e deixa o outro quarto para lá, porque não tem hóspedes, só nós duas mesmo e tal. Aí nisso que elas estavam ali conversando, até tá já tomando ali o caldinho de feijão e tal, elas escutaram uns barulhos lá fora, uns gravetinhos quebrando, né, uns uivos assim, uns barulhos, algo assim muito estranho. Deixa eu ver até se eu consigo aqui relatar para vocês alguma coisa ali que elas estavam ouvindo ali. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma coisa delas relatando que elas estavam ouvindo. Deixa eu ver aqui. Elas reclamando que simplesmente não conseguiam esquentar o ambiente e ela não estava entendendo, né? Mesmo com a lareira ligada, feijãozinho já quentinho, mesmo assim ainda continuava frio. Elas não sabiam se era o pântano, se era o tal fantasma, né? Que de repente estava rondando ali a cabana e tal. E aí, se fosse somente o frio, elas não estariam preocupadas, mas elas começaram a ouvir vozes, a ouvir gemidos, um sussurro. E mesmo ali com aquele caldinho de feijão, com aquela alegria que elas estavam por ter achado o feijão, estarem ali aquecidas perto da lareira, elas estavam nervosas com esses barulhos que elas estavam ouvindo, né? E aí, elas escutando ali o gemido, um i, um xi, um ui. Aí, sem saber o que estava acontecendo, aí bateram na porta. Quando bateram na porta, Rosemary, só pode ser o Norman, que era o ex-marido dela, né? Aí a amiga Lois, que Norman, que imagina que ele ia vir aqui, ainda tarde da noite, já são quase 11 horas da noite, ainda para assustar a gente. Não é possível. Aí elas foram, né? Ah, não, mas é melhor a gente abrir a porta e ver o que é isso, porque a gente vai ficar aqui dentro morrendo de medo. Quando elas abriram a porta, quem que estava na porta? Ela mesma, Cici. Cici lá na porta, porque ela, de uma maneira ou de outra, ela achou que as amigas estavam estranhas, ela descobriu tudo, ela apertou lá uma das outras amigas que elas tinham em comum e ficou sabendo do plano delas desde o início, que era tirar ela e ir para a cabana. Ela não perdeu tempo. Assim que ela ficou sabendo, ela preparou tudo, foi embora para lá, para encontrar as amigas, da pregar essa peça aí, fazer barulhos, pisar em gravetos, né? Ficar gemendo, né? Aí ficou rindo muito, gargalhando muito, que pegou as amigas, né? Elas queriam tanto esconder e a outra pregou uma peça nelas, né? De qualquer maneira e tal. E aí começaram ali a conversar. E a Cici, né, pedindo desculpa por ela ser tão atrapalhada, tão trapalhona, mas não era por mal, era o jeito dela e tal. Aí a amiga dela, ah, desculpa, 50 mil vezes ao longo da nossa convivência eu ouvi você pedir desculpas.
E ela dizendo que não era por mal, que ela era como se fosse uma mariposa atraída pela luz, pelo sol, e que ela acabava se atrapalhando mesmo, mas que ela queria muito bem a elas e ela não poderia ficar fora dessa aventura. E aí as amigas falaram, olha, o problema é o seguinte, você toma aí esse feijãozinho, esse caldinho, mas você vai dormir no quarto mal assombrado, no quarto frio, porque uma vai ficar no sofá aqui da sala, a outra no quarto, você veio de intrujona, a gente não estava te esperando, você vai ficar naquele quarto. Ela aceitou numa boa e ainda ficou brincando, ó, vocês não queriam um fantasma? Vocês estão tendo um fantasma de verdade, ao vivo, não é emocionante? Né? Brincando com elas e tal. E elas quiseram saber como é que ela descobriu, e ela falou que achou elas estranhas, e perguntou uma amiga em comum e tal, ficou sabendo de toda a aventura, né? E aí ela perguntou se elas já haviam visto efetivamente o fantasma, e elas dizendo que não, que a única coisa que elas sentiam mesmo era esse frio, né, absurdo, a casa não esquentava, mas não tinham visto nada não, nada demais. Aí, por fim, elas ali conversando, batendo papo, aí já eram 2 horas da manhã daquela noite. E aí eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Às 2 horas, nossa cabeça estava vazia de qualquer forma. Bom, pelo menos a de Rosemary e a minha, e nós não podíamos pensar em nada além da cama. Quanto a isso, no entanto, havia novos obstáculos a ser superado, pois não só a chegada de Cici era inesperada e por isso não tinha havido preparativos para ela, como também ela insistia em ser posta no quarto assombrado. Se ele era mesmo assombrado, eu não sei, mas de qualquer forma era o quarto mais frio, úmido e desconfortável, o que lhe dava o direito. Bom, o que é que se pode fazer de ter o único aquecedor a óleo e parte da cota de cobertores que nos cabia? Claro que eu não vou dormir, declarou ela. Vou ficar de vigília a noite inteira. E amanhã de noite, queridas, logo que a lua subir, cada uma de nós precisa pegar um galinho de salgueiro e andar uma atrás das outras em silêncio no jardim. Concordamos, apenas porque estávamos sonolentas demais para discutir. Mas fora do círculo de luz do lampião, Rosemary e eu trocamos olhares de puro negativismo. Quero dizer, sem considerar qualquer outra coisa, quem embarcasse em qualquer projeto cujo sucesso dependesse de Cici, não tropeçar em nada estaria louco. No entanto, concordamos sem demasiada relutância, com sua outra sugestão de que na manhã seguinte visitaríamos o vigário e lhe perguntaríamos se podíamos examinar os arquivos da paróquia. Até mesmo Cici, admitimos comediantemente, teria poucas chances de provocar algum desastre numa visita ao vigário. Mas na manhã seguinte, adivinhem, Cici estava prostrada com dor ciática, dura como uma tábua, e incapaz até de se levantar da cama, quanto mais de fazer uma visita. Ah, querida, por favor, não se preocupe, ela ficava repetindo. Não queria nos atrapalhar e falava, querida, eu detesto atrapalhar. Nós detestávamos que ela atrapalhasse também, mas não conseguíamos lhe dizer isso. E depois de algum tempo, os nossos esforços e a sua determinação de não perder a diversão, é verdade, ela ainda achava que aquilo era diversão, conseguiram relaxá-la o suficiente para que ela pudesse sair da cama e se pôr de pé. E, imediatamente, seu ânimo reapareceu. Ela resolveu, toda alegre, que aquele problema tinha sido de ordem sobrenatural, decorrente de ela ter dormido no quarto assombrado. Mas provavelmente foi a roupa de cama úmida, fulminou Rosemary. Quando as pessoas aparecem tão inesperadamente assim, mas Cici não se cala tão facilmente. Roupa de cama úmida? Quando a alternativa era o fantasma de uma dama que havia morrido há pelo menos 200 anos atrás. Cici nunca foi de se contentar com uma explicação desse tipo, se uma improvável estivesse acessível, né? E ela ficou falando que roupa de cama, que nada, era a umidade do quarto, era o fantasma que estava ali e tal, né? Ficou fazendo conjecturas e tal. Mas ela, tadinha, foi piorando cada vez mais. Parece que ela estava piorando com o passar do tempo e não melhorando. A rigidez aumentou e à tarde ela estava azul e fria e quase não conseguia se mexer. Mas nada convencia a nos deixar chamar o médico ou pô-la na cama. O quê? E perder toda a diversão?
Vocês não percebem que todo esse frio é significativo? É o resfriamento do ar. Sempre ocorre antes da chegada de uma aparição. É sensacional! Isso é o arrepio da morte, queridas. É o aviso de que a pessoa morta está prestes a aparecer. Ah, eu estou até arrepiada. A qualquer momento nós vamos saber a verdade. E soubemos mesmo. Uma batida forte na porta do chalé e Rosemary correu para atender. De onde eu estava, não vou da porta da sala de visitas. Perdoem. De onde eu estava, no vão da porta da sala de visitas, pude vê-la, emoldurada contra a luz crepuscular do inverno. A tarde curta de dezembro já estava quase no fim. Para além dela, divisei os uniformes de policiais, ouvi suas vozes solenes. Senhorita Cecily Curtis? Cici? Sim, claro que nós a conhecemos. Ouvi Rosemary dizer. Eu quase não ouvi as palavras do policial, mas não era difícil seguir a história. Era quase como se, de algum modo estranho, eu já soubesse de tudo. De como na noite anterior, mais ou menos às 10h30, a senhorita Cecily Curtis havia derrapado enquanto dirigia, correndo demais. Pela estrada da represa, em cujas profundezas tinha mergulhado com o carro e tudo. Seu corpo só fora resgatado e identificado naquela manhã. Como eu disse, não precisei ouvir as palavras dos homens. O quadro já estava na minha mente. O quadro que nunca deixou. O quadro de Cici, toda animada de curiosidade e empolgação, cercada de chuva e de escuridão, mas firme ao volante para se divertir. Nada a manteria longe, nem mesmo a própria morte. Um sonzinho na sala atrás de mim me tirou do estado de choque, e eu me virei para ver Cici sorrindo pela última vez. Aquele seu sorriso enfadonho. Aquilo havia nos enlouquecido durante anos, seu modo corajoso de sorrir diante de qualquer adversidade em que ela nos colocava. Vocês veem, disse ela com uma pontinha de presunção. Estou morta desde a noite passada, mas é de admirar que eu tenha me sentido tão mal. E atirando triunfalmente a cabeça para trás, ela se virou, caiu sobre o cordão do seu penhoar e se foi. Sim, foi-se. Nunca mais a vimos. O objeto que eles trouxeram para dentro, molhado e gotejante do pântano, não parecia ter absolutamente nada a ver com ela. Nunca descobrimos se o chalé tinha sido assombrado o tempo todo, mas agora ele é, não há dúvida. Imagino que Rosemary não vá voltar lá. Nós certamente não iremos, nunca procurar fantasmas. Além do mais, estamos amedrontadas demais. Muita coisa poderia dar errado. Era diferente. Nos velhos tempos, quando podíamos fazer qualquer loucura que quiséssemos, confiando que se alguma coisa saísse errada, a culpa simplesmente seria da nossa amiga idiota. Impossível, impertinente e insubstituível Cici. Olha aí. Surpreendente, não? Eu gostei muito. Quando estava fazendo a leitura, não imaginava que ela já havia morrido, né? E às 10h30, na hora que ela chegou lá no chalé, né? Fazendo a brincadeira e tal. E passou a noite ali com elas, conversando e tal. Então elas queriam tanto, né? Diversão, tanto viram fantasma, conversar com fantasma, que viram e conversaram, né? E não adiantou mentir para Cici, ela descobriu tudo, né? E foi até os finalmente, mesmo em espírito, né? Então, achei esse surpreendente. O que vocês acharam, hein? Conta aí embaixo pra mim, tá bom? Agora eu vou me despedindo por aqui. Deixo um beijinho enorme para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!